Bom, pessoal, então, quais são os modelos que eu propus para analisar esse problema? Eu adicionei aqui uma parte que descreve a carroceria estaticamente, tá? É importante falar que isso daqui não é uma resolução dinâmica. Então, eu basicamente aqui, simplificadamente na carroceria, eu vou ter o quê? Eu vou ter um centro de massa aqui, certo? Eu vou ter o centro instantâneo da suspensão, que é o ponto A que a gente já viu. E aí, o centro A da suspensão, ele aplica uma força na vertical e na horizontal. Porque isso é uma coisa que o Gillespie não considerou, né? Basicamente é o mesmo modelo que o dele, só que ele não considera essas forças aqui lá. E na verdade, eu vou explicar porque que eu acho que ele não considera isso mais para frente, mas enfim, se isso daqui é um ponto de pivotamento, ele não pode transferir momento, mas ele transfere forças, né? Inclusive ele cita isso no livro. Então, essa força aqui, ela está nesse sentido, aqui ela tem que estar no sentido oposto. E aí aqui eu tenho uma força que eu chamei força WKF, que é a força da mola na frente, a força da mola na traseira é WKR. E aí aqui eu tenho a distância da mola da frente até o centro de massa é C, a distância do centro de massa até a mola traseira é L, aí eu tenho aqui o D, que é a distância, como a gente já viu, do centro instantâneo até o centro do eixo, e o E é a altura. Tá. Beleza, então isso daqui é um. E o H é a altura do centro de massa. Então isso aqui é um modelo básico da carroceria. E eu também falei que o C mais o L, né, que é o entre-eixo. Então C mais o L é igual ao E. Beleza. Essas são algumas definições que vão entrar no modelo. Depois eu peguei basicamente o mesmo modelo que ele usa lá, só que como eu falei, eu adicionei essas forças aqui, né, a força X e a força Y, e aqui eu dei uma alterada nas forças que agem desse lado. Eu vou mostrar o que eu fiz. Bom, basicamente o meu pensamento foi o seguinte, eu posso estar errado aqui, tá? Pode ter algum erro conceitual aqui. Então, imagina que aqui eu tenho o motor, certo? Ele está fazendo um torque nesse sentido, então você tem aqui o eixo cardan depois da transmissão. Esses torques não são iguais, tá? Mas eu tô aqui só fazendo uma... como é que fala? Só para indicar que isso é um torque, né? É lógico que você tem uma alteração de torque durante toda a transmissão. Mas enfim, então você tem esse torque nesse sentido, e aqui atrás você tem uma coroa em pinhão. Esse torque nesse sentido ele vai fazer o eixo girar nesse sentido aqui. Então ele tem um torque nesse sentido. E aí, no pneu, se você analisar, se você continuar esse torque aqui, né, como a roda ela está diretamente conectada ao eixo, então ela vai estar sob a ação desse torque tal também, né? E aí estaticamente esse pneu tem que estar parado, então aqui você tem uma força F de x, que o F de x é igual ao torque vezes o raio desse pneu, certo? É um R aqui. Tudo bem, mas o que eu posso fazer é simplificar essa situação e falar que esse F de x, como o F de x é igual ao torque vezes R, eu posso simplificar isso daqui por apenas uma força no centro da roda, que é igual a F de x, certo? Então, eu simplifiquei. Eu coloquei esse F de x, que na verdade é a aceleração do carro, né? É a força que acelera o carro para frente. Eu coloquei ela no centro do pneu, beleza. Aí, então essa força F de x está aqui no centro, só que é o seguinte, como esse torque está atuando no eixo inteiro, existe um torque ao contrário que tenta fazer com que o eixo rotacione, né, no sentido oposto, que é esse torque tal aqui, para você conseguir que a soma dos torques seja igual a zero nessa situação.
Então no final você tem um torque no sentido oposto do torque do motor, ou melhor, do torque do output, né? E você tem um torque do sentido contrário aqui. E aí você tem essa força F de x para frente, no centro da roda, e você tem esse F de x no link da suspensão no sentido oposto. Então essas forças aqui elas vão se cancelar no final. E é isso aqui que eu quero analisar. Então eu uso essa ideia aqui naquele modelo, para adicionar no modelo dele. Então, aqui, voltando no modelo dele, eu só coloquei aquela ideia que eu mostrei aqui. Então eu tenho agora um torque nesse sentido e tenho uma força no sentido de aceleração do carro. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu consigo separar agora um fator força causado pela aceleração, aliás, que causa a aceleração do carro, e um torque, que é o torque do motor. Eu tenho esses dois fatores separadamente aqui. E aí eu tenho uma força X e a força Y que eu já expliquei. E aí basicamente o que eu vou fazer e aqui eu tenho a força da mola, né, que ela está aqui também, sentido oposto. E aqui eu chamei de WR, que é a força sobre o pneu, do chão sobre o pneu, que é uma das coisas que eu quero descobrir. Então meu objetivo é descobrir essa força aqui e descobrir essa força aqui, porque eu quero saber se a mola ela expande ou se ela... qual que é o comportamento da mola aqui, né? A suspensão ela expande, ela comprime, o que acontece? E a força aqui embaixo no solo, né, ela se altera durante essa situação, como que ela é, né? Então, beleza. Então, basicamente com esses dois modelos juntos, eu faço o balanço estático dos dois. Bom, então eu só dei uma organizada aqui nos papéis. Você tem que fazer o balanceamento estático desses dois modelos aqui, certo? Então, de novo, se eu pegar o modelo 2, que é esse modelo aqui, né? Eu vou ter somatório de momento ao redor do centro instantâneo é igual a zero. Então eu vou ter uma equação aqui. E somatório de força em y é igual a zero também. É a mesma ideia, né? Que eu já fiz anteriormente. Só que, nesse caso aqui, eu vou ter três incógnitas, né? Que é a força que está aplicada sobre o pneu, pelo chão, o Fy e a força da mola. Só que como eu tenho três incógnitas, eu só tenho duas equações, eu não consigo resolver esse sistema. Então eu preciso de mais equações. Pelo menos mais uma, né? Então é por isso que eu criei esse segundo modelo aqui. Então analisando o sistema 1 agora, você vai fazer de novo, né, o balanceamento, o balanço estático. Então tudo isso está em equilíbrio, somatório de momento em redor ao centro de massa é igual a zero e somatório da força em y igual a zero. E de novo aí você tem as duas equações. E agora, se você pegar essas quatro equações aqui, você tem quatro equações e quatro incógnitas, que agora, de novo, é a força sobre o pneu, força em Y, força da mola traseira e força da mola dianteira. Então eu consigo resolver isso aqui. E aí, eu não vou mostrar aqui o desenvolvimento dessas equações, mas enfim, você substitui uma equação na outra e tal. E aí você vai chegar no seguinte... Você vai chegar aqui, o WR, né, que é a força que está sendo aplicada sobre o pneu, ele é um fator aqui que depende da força em X, um fator que depende do torque, e o fator que é a carga estática, que depende do peso W, né? E então, o que aconteceu? A vantagem desse modelo que eu fiz é que você consegue separar essa força X, né, do torque. Apesar de que a força X de aceleração ela é gerada pelo torque, certo? Pelo torque do motor. O carro está acelerando por causa do torque do motor. Porém, fisicamente falando, né? Se você está lá naquele vídeo que eu postei do dinamômetro, naquele dinamômetro em específico, você não... aliás, em qualquer dinamômetro, né? O carro não sai do lugar do dinamômetro. Então você vai ter... esse torque aqui sem essa força X aqui. Só que na verdade essa força X ela vai estar sendo aplicada basicamente por causa do torque, só que a aceleração é zero. Então fisicamente falando, essa força em X aqui ela não vai existir, né? A força de aceleração ela não vai existir. Então não vai existir uma
uma transferência de carga, né? Porque você não tem aceleração, você não tem o efeito de transferência de carga para a parte de trás do carro. Ou seja, esse fator aqui, ele simplesmente descreve a transferência de carga, enquanto esse daqui, ele descreve o efeito do torque sobre a carroceria do carro. E, enfim, mas se você pegar numa situação real, onde o carro está assim acelerando, eu posso eu posso substituir essa força de X não pela aceleração, mas pela ação do torque. E aí você sabe que o Fx é igual ao torque sobre R. Por quê? Porque a força que está sendo aplicada no chão, né, ela depende do torque multiplicado pelo raio do pneu aqui. Ou seja, eu posso substituir esse Fx aqui, eu substituo ele pelo torque sobre R. Então no final, se eu colocar torque sobre R aqui e juntar tudo esses fatores que incluem o torque, eu vou chegar nessa equação pequenininha aqui, o torque sobre R, H sobre E mais um fator estático. E simplesmente essa equação ela demonstra qual que é o efeito do torque sobre sobre a força que está sendo aplicada no chão, pelo chão sobre o pneu, né? Por baixo, assim, essa força aqui. Né? A força de contato vertical ali, né? Força normal sobre o pneu. Tá? Então a força estática e uma causada pelo torque, inclusive pela aceleração, né? Pela transferência de carga. Então é isso aqui. Isso é interessante. A segunda agora, que para mim é o que eu queria fazer, né? Que é encontrar a força na mola. E aí você faz mais ou menos a mesma ideia. Então você vai ter essa equação aqui, que é o que você termina com ela, e você tem de novo uma força, primeiro, que depende, aliás, um efeito que depende da força que está acelerando o carro, né? Ou seja, isso daqui é um fator de transferência de carga. Você tem um fator que é diretamente relacionado ao torque e a carga estática. E de novo, no caso do dinamômetro, essa força aqui ela é zero, né? Então se F de x é zero, mas por que F de x é zero? Porque a aceleração em x é zero. Então ela é nula. Então você vai ter apenas essa parte da equação, ou seja, é isso aqui. E aí, ao contrário, se a força de x é diferente de zero, ou seja, você tem uma aceleração, e você, de novo, falar que a força de x, apesar dela ser relacionada a uma aceleração, ela é igual a tal sobre r, você substitui aqui, né? Desenvolve tudo isso aqui, junta tudo, você vai terminar nessa equação aqui, que é uma variação na mola causada pela aceleração e pelo torque aplicado pelo motor. São os dois efeitos juntos aqui. E uma carga estática. Tá? De novo, gente, eu não sei se isso está 100% certo. Para mim faz sentido, mas eu não tenho certeza absoluta. Então, o que eu posso fazer com essa equação da mola? Eu posso pegar aquele termo que depende do torque, então, né? Que é o que vai variar a carga de mola, que é o que eu quero saber, né? Eu quero saber se o carro ele vai levantar a traseira ou se ele vai abaixar a traseira, entre aspas, né? Ou seja, se ele vai ter o squat ou não. Então eu posso falar assim, putz, se eu não vou ter um squat, né? Se eu pegar essa equação aqui de novo, né? Ou seja, a carga sobre a mola. Para a mola não mudar de tamanho sobre a aceleração, eu tenho que ter que esse fator inteiro aqui é igual a zero. Certo? Porque aí eu só tenho a força estática, o carro vai permanecer na mesma posição. Ou seja, para ele permanecer na mesma posição durante a aceleração, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza. Para tudo isso aqui ser igual a zero, bom, o torque ele não é igual a zero. O raio do pneu não é igual a zero. Então, isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Então, o H sobre E menos o E sobre D tem que ser igual a zero. Beleza. Desenvolvendo aqui, eu vou ter que o E ele vai ter que ser a raiz quadrada de H vezes D. Beleza. Nesse caso aqui, a suspensão não vai mudar de
de altura, entre aspas, né? A mola não vai mudar de comprimento durante a aceleração. E aí você pode fazer, por exemplo, um gráfico, né, de D por E. Né? O D, de novo, é a distância do centro instantâneo. É essa distância aqui, né? Do centro instantâneo até a roda. E o E é essa altura aqui. Ou seja, é diretamente relacionado com o design da suspensão que você tá analisando. Ok. Então, e aí você pode traçar esse gráfico, né? E do D e do E. E ele vai ter uma relação assim. Então, essa daqui é uma curva seria a curva nula, né? A curva neutra. Onde, se o D for igual ao H, sendo que o H é a altura do centro de massa, você vai ter que o E também vai ser igual ao H. E aí, o que acontece? Se o E for igual a raiz quadrada de H vezes D, você vai ter o zero squat. Ou seja, o carro não vai mudar a mola não vai mudar de comprimento. Se você tiver um E que é menor que essa relação, ele vai ter um squat. Se o E for maior do que essa relação, ela vai ter um anti-squat. Ou seja, nesse caso aqui, o carro vai levantar a traseira, nesse caso aqui ele vai abaixar a traseira. Tá? Ou seja, é diretamente relacionado com o design da suspensão traseira do carro. Então, aqui agora, pensando que a frente do carro é aqui, tá? A frente do carro é aqui. Então eu tenho o centro de massa aqui, né, a altura H, e aí eu posso pensar aqui que o D ele pode ser colocado em qualquer, ele pode estar localizado em qualquer posição aqui desse espaço, né, bidimensional. Então essa daqui seria a minha curva de anti-squat neutro. Agora não é uma reta, né? Igual era no modelo do Gillespie, agora ela é uma curva, né? Então, nesse caso, se o D estiver posicionado exatamente em cima dessa curva, o carro não vai mudar, a traseira não vai mudar de posição durante a aceleração. Ao contrário, se o ponto dele tiver qualquer lugar acima dessa curva, você vai ter um anti-squat, ou seja, a traseira ela vai abaixar. Se ela estiver para baixo, a traseira vai levantar. É isso? É isso. É isso aí. Então, é isso que acontece, né? De novo, isso aqui é o caso onde o f de x existe, né? E aí aqui você pode pensar, putz, mas e no outro caso então? E quando o carro está no dinamômetro fx não existe? Bom, aí você vai ter agora a análise daquela equação simplificada, né? Que é quando f de x é igual a zero. Então, de novo, você pode pensar, putz, quando que a variação da carga de mola vai ser zero? É quando o que tiver aqui dentro dá zero, né? Ou seja, 1 sobre E igual a 1 sobre D, ou seja, o D igual ao E. Se você fizer um gráfico de D igual ao E, o D ele tem que ser posicionado nessa reta aqui. Se o D estiver posicionado em qualquer lugar para cá, né? Se ele estiver posicionado aqui, 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 qualquer lugar para cá dessa curva, a traseira do carro vai levantar. Se ela estiver posicionada em qualquer lugar para cá, a traseira do carro vai abaixar, né? Então essa é a ideia né, que ao meu ver explica melhor aí essas duas situações. Não sei se tá certo. E agora o interessante também é você pensar nisso aqui dinamicamente, né? Que aí começa a complicar mais ainda o problema. Porque se você pensar numa aceleração agora na pista, né? O que eu interpreto é como se fosse um sistema massa-mola, que na verdade né? Um sistema massa-mola, mas que instantaneamente, na hora que o torque é aplicado, essa atuação do torque aqui, ela vem mais rápido do que a transferência de carga, porque a mola, ela causa como é que fala? Ela demora para reagir à variação do sistema, ela tem por causa do amortecimento do sistema, ela demora para reagir. Então, o sistema ele não vai estar em equilíbrio por alguns instantes, né? Na verdade, na prática, ele não fica em equilíbrio, né? Mas
Então eu imagino como se fosse algo assim, ó. Você imaginar a traseira do carro, né, um half car aqui, como se fosse esse sistema, que você tem um amortecimento, né? Você tem aqui então a massa não suspensa, né, que é a massa do pneu, roda, suspensão e tal. Você tem aqui a rigidez do pneu. Aqui você tem a rigidez de mola e o amortecimento. E aqui você tem a massa, que seria a representativa da massa total do carro, né, da carroceria. Então, minha interpretação, na hora que o carro dá na hora que ele solta, né, bem na hora do launch do carro, é como se uma pequena porção da massa aqui, que é proporcional ao torque, é como se essa massa aqui desaparecesse dali. Então você tem uma massa menor. E aí esse sistema, por causa dessa instabilidade, ele vai tentar voltar ao equilíbrio. E é nesse momento que você tem um pico de força sobre o pneu traseiro, que é o que ajuda o pessoal da arrancada, né? Logo na hora da arrancada você tem um aumento de força vertical sobre o pneu traseiro, então você consegue ter mais tração por aquele pequeno instante de tempo. E isso é legal também interpretar, porque ele é diretamente relacionado à tua carga de mola e carga de amortecedor. Ou seja, como que esse sistema ele vai tentar voltar ao equilíbrio depende desses dois fatores aqui, também da massa do seu veículo, né? Então, aqui se você pegar um gráfico, por exemplo, da carga de roda traseira pelo tempo, ele, sei lá, ele pode variar como se fosse isso aqui, né? Você tem aqui um pico, e aí a forma como ele volta ao equilíbrio depende do teu K e do teu amortecimento, né? E, enfim, pelo menos isso de novo, é uma interpretação que eu fiz, eu não sei se está certo, o equacionamento não sei se está certo também, mas e é interessante também ver que isso aqui, eu não consegui achar nenhuma fonte quantitativa disso aqui, não sei se alguém já fez algum experimento com isso, não sei se alguém quer fazer experimento com isso. O que eu sei é que o pessoal que mexe com arrancada reconhece isso por experiência, né? Então, às vezes eles não conseguem identificar isso que eu estou mostrando aqui, lógico, né? Teoricamente, mas eles conhecem muito bem isso aqui na prática, né? Então é legal entender. Mas, enfim, eu só queria mostrar aí essa dedução, tentar fazer uma exposição aí para quem não conhece de como que uma avaliação mais teórica desses fenômenos é feita, tá? Eu não sou nenhum especialista em fazer esse tipo de coisa, mas eu acho legal. Eu acho legal fazer isso porque não existe, não que eu saiba, não existe tanto conteúdo assim desse sentido no YouTube. Então, eu acho legal trazer uma coisa diferente e, enfim, gerei um questionamento aí em vocês, né? Pelo menos, tomara. Então é isso aí. Até a próxima. Tomara que as peças do carro cheguem para fazer vídeo prático logo logo. Beleza? Isso aí então. Até mais.